Bom dia, galera. Nessa nova fase do contraditório do cangaço em que nós estamos pautando os vídeos de maneira informativa, investigativa e ponderada, né? Então, nós vamos falar aqui sobre alguns assuntos. Um deles é o assunto do jornal A Crítica, que era um jornal carioca que foi fundado por Mário Rodrigues, pai de Nelson Rodrigues, famoso dramaturgo, e esse jornal era um jornal sensacionalista que durou apenas um ano e pouco, no máximo 2 anos, porque era um jornal que se primava por crimes bárbaros, divórcios, desquites, né, que naquela época a sociedade não aceitava, e era um jornaleco que foi quem publicou a história de Lampião na Bahia, né? Isso é muito importante a gente saber dessa história de Lampião na Bahia, porque existe uma fotografia icônica de Lampião em Pombal, na Bahia, que saiu até a fotografia no Jornal à Noite, né? O Jornal à Noite era o jornal mais influente e importante que tinha na capital da República na época, o Rio de Janeiro, e a gente vê que foi publicada essa fotografia e a história desse trecho aí de Lampião na Bahia é muito interessante, porque a história da fotografia é mais interessante ainda, porque a gente vê que Lampião chega fugido lá de Mossoró, dizem, né? E exige uma fotografia tirada lá no Cafundé do Juda, que era Pombal, que tinha uma população de 700 pessoas, e lá tinha um fotógrafo, dizem, que foi intimado por Lampião a tirar a foto e a revelá-la imediatamente. E aí o fotógrafo, com medo, né, de Lampião, foi buscar, olha só a história, um químico para fazer as soluções fotográficas necessárias para a revelação na época, né, galera? Em Pombal, lá na casa do caralho, né? Você vai requisitar um químico que tinha todo o material necessário para a revelação de foto. Por aí você vê que essa fotografia foi uma fotografia posada, né? Uma fotografia produzida, como todas as fotos daquela época do Lampião. Você compara o rosto do Lampião, que está na foto em Pombal, com o rosto do Lampião que está em Mossoró, e nada tem a ver o cu com as calças. Isso é uma coisa inacreditável dentro do estudo do cangaço, que não se faz, né, um reconhecimento sério. Coloca qualquer foto com alguém com o olho borrado, não, esse é Lampião. Aí você vai comparar as feições, né, de modo acadêmico, com o mínimo de critério, você vai ver que nada ali é feito, né, com alguma continuidade, são diversos Lampiões. Eu vou aqui agora dizer a história de Lampião na Bahia, que é uma cópia xerox, se eu posso dizer assim, de Lampião em Mossoró, né? A história é a mesmíssima, existem os coronéis que estão andando de automóvel pelo sertão e esbarram com Lampião. No caso de Mossoró, é o Coronel Gurgel, né? E no caso de Lampião na Bahia, é o Coronel João Sá. Então você vê que são dois coronéis que estavam perambulando pelo sertão nordestino em carros, né, galera? Por isso que a gente vê. E Lampião também está perambulando lá no interior da Bahia, num caminhão com 7 ou 8 cabras dentro do caminhão. Uma coisa inacreditável que essas histórias e que saem nesses jornais, né, que são jornalecos, não à noite, mas a Crítica, que é o jornal de Mário Rodrigues, pai de Nelson Rodrigues, publica, né, nas suas páginas essa história do Coronel João Sá, idêntica à história do Coronel Gurgel, que está lá perambulando e de repente barra com o Lampião e fica o Lampião contando a vida dele a algum escriba que tem dentro dessa comitiva do Coronel João Sá. Aí você vê que
como que a politicagem nordestina se apoderou do nome de Lampião para fazer, né, ganhos políticos em Mossoró. Isso é óbvio. Até hoje existe esse ganho político com a invasão de Mossoró, que nunca ocorreu por Lampião. Isso que a gente tem que entender, né? Pergunte ao Honório de Medeiros, que é um pesquisador respeitado na região lá, ele vai, né, eu li com todas as palavras. Eu vou colocar essas referências todas aí, galera, para vocês verem. Vou até colocar referência no jornal Crítica, para você ver o tipo de jornal que era, que colocava só sensacionalismo, morte, traição, e também muita coisa sobre futebol. E durou apenas 2 anos, era um jornaleco que, quando o fundador Mário Rodrigues morreu, né, depois de fundar aquele jornal, 2 anos depois, o filho dele foi assassinado dentro da redação. E é uma história incrível sobre aquela época. Eu acho importantíssimo a gente estudar também o que acontecia, né, no mundo jornalístico daquela época, porque tudo que a gente sabe sobre o cangaço vem através de jornais. E quais eram os interesses desses jornais, qual eram, né, quem estava por trás, qual era a influência política, eles tinham algum compromisso com a verdade ou era com interesse político? Eu vou te falar, tudo era interesse político no jornalismo daquela época, como é hoje, né? Os jornais eram comprados, o jornal Crítica foi, né, patrocinado politicamente. Então, existia esses jornais que estavam à venda, né? Você chegava e colocava qualquer coisa que você queria, pagava lá o dono do jornal para imprimir essa história do Lampião na Bahia. E o que aconteceu com o João Sá foi que ele cooptou o nome de Lampião naquela região onde ele era o coronel e usou esse nome para angariar poder através de atos criminosos, né? E o que se faz numa ação dessa é você ter jagunços que vão eliminar os seus concorrentes políticos e bota a culpa em cima de Lampião. Isso é a coisa mais óbvia e simples, né, da gente auferir quando a gente faz essa comparação, quando a gente procura essa continuidade. O que a gente encontra são interesses políticos usando o nome de Lampião para angariar poder. Essa que é a realidade. A maioria das vezes que Lampião aparece em noticiário é para efeitos políticos e nada mais. E existia mesmo esse tal Lampião que estava na Bahia? Duvido muito. Existia o Lampião que estava em Mossoró? Também duvido muito. Isso foram eventos políticos, né? Eu gostaria de alguém aí, pesquisador, me contestasse nesse ponto.